Olá, tudo bem com você? Com muita alegria nós voltamos ao nosso O Espírito da Letra. Vamos terminar hoje o capítulo 20º da primeira parte desse livro excepcional. Esperamos que você esteja acompanhando desde o comecinho, porque há muitos ensinamentos que fazem a gente pensar sobre nossa realidade, sobre nossa dinâmica de vida, sobre toda a estrutura de crescimento do corpo físico e do perispírito, entendendo os dois como corpos, não como essências. Eles servem a que a essência, que é a alma, o ser espiritual, tenha ferramentas para se relacionar nos diversos ambientes por onde vai vivendo as vidas sucessivas. E com isto, nós vamos entendendo a importância de preservarmos, de tratarmos bem, de cuidarmos de tudo aquilo que representa para nós instrumento de trabalho, que é o nosso corpo. E agora estamos estudando o capítulo que fala sobre a nossa relação com a divindade, com o sentido da elevação espiritual do corpo espiritual através das religiões. Vimos até então o processo descrito por André Luiz, passando lá do começo do homem paleolítico até chegarmos aos egípcios. Agora, no programa de hoje, vamos dar sequência para terminarmos este capítulo. E o primeiro subtítulo, como você está acostumado a fazer, a acompanhar, é um resumo que eu faço daquilo que André Luiz está explicando. Facilita um pouco a você entender o conteúdo. Não estamos pretendendo diminuir a abrangência ou a profundidade do livro. Porém, nós fazemos um breve resumo para você entender as linhas principais daquele subtítulo. E na sequência, nós lemos o subtítulo no seu original. Então agora, pegue o seu caderno, o seu lápis e vamos começar no programa de hoje a parte que falta do capítulo 20. É o subtítulo Missão de Moisés. Vamos ao resumo. Nesse subtítulo, realçando o conhecimento dos sacerdotes de Tebas sobre o perispírito e as leis espirituais, cultuando a mediunidade em avançado grau, André Luiz nos explica os esforços superiores realizados através da reencarnação de Moisés para a implantação do Deus único e das leis morais obtidas no Sinai. Veja aí, nós vamos entender então como o agente divino reencarnado na Terra, na pessoa de Moisés, cumpre uma tarefa especial no seio dos sacerdotes tebanos, que já tinham noções do perispírito, da relação do homem com o mundo espiritual, que nós vimos no programa anterior. A cidade de Tebas, no Egito, tinha essa visão mais aperfeiçoada desses processos. Agora nós vamos ler o subtítulo como está no livro. Vamos lá. Missão de Moisés. Os padres tebanos conheciam de maneira precisa, de maneira clara, a evidência do corpo espiritual que pode exteriorizar-se de cada criatura para ações úteis ou criminosas. Cultivam esses mesmos sacerdotes tebanos a mediunidade em grau avançado, atendem a complexas aplicações do magnetismo, traçam disciplinas à vida íntima e comunicam-se com os desencarnados de modo indubitável, consagrando-lhes reverência especial. Nesse campo de conhecimento mais nobre, reencarna-se Moisés como missionário da renovação, para dar à mente do povo a concepção do Deus único, transferindo-a dos recintos iniciáticos dos templos onde os sacerdotes faziam as suas reuniões secretas para a praça pública. Entretanto, porque a evolução dos princípios religiosos implica sempre em levantamento dos costumes, em elevação dos hábitos, com a elevação da alma, o desbravador
Moisés, enfrenta batalhas terríveis daquele pensamento acomodado aos círculos da tradição em que as classes se exploram mutuamente, agravando assim os próprios compromissos para, afinal, receber os fundamentos da lei no Sinai. Desde essa hora, o conhecimento religioso, baseado na justiça cósmica, espalha-se no íntimo das nações. Porquanto, através da mensagem de Moisés, informa-se o homem comum de que, perante Deus, o Senhor do universo e da vida, ele é obrigado a respeitar o direito dos semelhantes para que seja igualmente respeitado, reconhecendo que ele e o próximo são irmãos entre si, filhos de um Pai único. A religião passa, desse modo, a atuar em sentido direto no acrisolamento, na depuração do perispírito, do corpo espiritual, para a vida maior, a vida do espírito, através da educação dos hábitos humanos a se depurarem naquele cadinho, naquele recipiente para a fusão dos metais, que é o que os séculos representam. Os séculos são como aquele local em que o calor vai derretendo para liberar das impurezas os metais. E com isso, quando termina, os metais estão mais puros e as impurezas são extraídas. E isso para quê? Preparando toda esta mudança a fim de esperarmos a chegada do Cristo, o governador espiritual da terra. As ideias da justiça e da solidariedade, dos deveres coletivos e individuais, com a higiene do corpo e da mente, atingem então ampla divulgação, espalham-se por toda parte. E nós vamos aprender, já no Velho Testamento, os mandamentos que nos são entregues. E você vai perceber uma coisa interessante. Naqueles mandamentos bíblicos que você tem acesso, na forma tradicional, nós vamos encontrar 10 mandamentos. E nesses 10 mandamentos, nós encontraremos 18 nãos, 18 negativas. Aprendemos com isso que, de verdade, a primeira orientação moral que a humanidade recebe dos espíritos superiores, de uma forma direta, bem documentada, vem fazer o homem abdicar de comportamentos que são nocivos, fazê-lo voltar ao trilho para o avanço dentro da visão desse Deus poderoso e justo. Então, não mentir, não trair, não cobiçar, não furtar, não matar. São várias orientações que tiram do homem aquela asa longa, aquele braço aberto para fazer tudo o que ele queria, para trazer o homem para uma conduta de respeito. Respeita o outro, para que também você receba respeito do outro. Não faça o outro que você não gosta para você. Não cobice, não tenha inveja, não fale mentira, não faça mal, não proceda ao mau testemunho, ao falso testemunho. Não mate. Você já pensou? Nós todos que estamos dentro da doutrina espírita cristã, temos Jesus como o luminar, como o roteiro, o horizonte. Mas você já pensou? Se de repente a humanidade renegasse Jesus, mas aceitasse cumprir com precisão os mandamentos da velha lei, estes 10, não matar, não roubar, não invejar, não falar mentira, não proceder com um falso testemunho, não desejar o que não é seu, nós estaremos vivendo no paraíso, sendo seguidores de Moisés, imagina. E eu estou dizendo isso não para menosprezar Jesus, mas para você ver como já ao tempo de Moisés, ensinamentos moralizadores já teriam resolvido o problema da humanidade. E os homens ficam tentando sempre dar um jeitinho, né? A gente vai por aqui, vai comendo pelas beiradas, vai fazendo a coisa do nosso jeito, fazendo de conta que a gente segue os mandamentos.
Aí vem Jesus, escuta, olha, eu vou trazer vocês de novo aos velhos aos mandamentos antigos, agora vestidos de uma forma mais bonita. Jesus vem ensinar isso. Recorda todos os princípios, todos os valores e agrega alguns outros de forma mais clara. Tira Deus da condição daquele tutor rigoroso, daquele patrão muito áspero, ríspido, vingativo, e coloca Deus na condição de pai amoroso, de pai que reergue os filhos. Jesus vem então traduzir os mandamentos de ordenações inflexíveis em condutas compreensíveis, condutas que você pode entender como serão boas e fazer disto uma regra, naquilo que ele diz. Todo o amor está contido nesses 2 mandamentos. Toda a lei, todas as escrituras, toda a lei de Moisés é justamente amar o próximo como a você mesmo. Todos os profetas, toda a escritura foi feita para ensinar isto. Tanto é que Jesus diz, quando lhe perguntam qual era o maior mandamento da lei mosaica, ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro mandamento, amar a Deus. E aí ele continua, e aí vai o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amar o próximo como a si mesmo, como a ti mesmo. E aí ele completa. Nestes 2 mandamentos estão toda a lei e todos os profetas, que no fundo representam um mandamento único, que é amar a Deus e ao próximo. Então você vê que Jesus resume, sintetiza e amplifica. Porque não vai ficar só no não cobiçar a mulher, a casa, o jumento, a empregada do próximo. Não só falar, não falar mentira, não pensar mentira, não desejar interiormente coisas ruins para os outros, ter compaixão. Tudo isso que não está escrito nos mandamentos, Jesus recomenda. E é importante que nós lembremos-nos. É claro que nós vamos preferir muito mais, dar valor, dar vitalidade à maneira como Jesus nos ensinou. Porém, não podemos nos esquecer que mesmo aqueles que não acreditam em Jesus e seguem a tradição religiosa antiga, ancestral, têm todas as condições de fazerem a mesma coisa, porque os mandamentos estão claramente explicitados. Portanto, é indispensável que nós pensemos sobre isso. Agora, nós vamos para o próximo subtítulo, que justamente representa estes 10 mandamentos. Vamos ver qual é o resumo que eu fiz para você nesse subtítulo. Acompanhe comigo. Os 10 mandamentos. Neste subtítulo, olha que interessante, olha. André Luiz explicita, agora com o sentido espiritual da essência, cada um dos mandamentos tradicionais, dando a eles a interpretação superior de seus significados universais e eternos. Então André Luiz não vai repetir textualmente, literalmente, os mandamentos, porém, vai desdobrar cada mandamento no conceito essencial que está previsto pelas potências espirituais superiores, a fim de que nós também entendamos qual é o objetivo do legislador celeste ao trazer os 10 mandamentos para Moisés naquela época. Vamos então agora ao texto original. Vamos lá. Os 10 mandamentos recebidos mediunicamente pelo profeta brilham ainda hoje como alicerce de luz na edificação do direito dentro da ordem social. A palavra da esfera superior gravava a lei de causa e efeito para o homem, advertindo-o solenemente. Aí começam as explicações dos diversos mandamentos. Consagra amor supremo ao Pai de bondade eterna, nele reconhecendo a tua divina origem. Então, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Consagra amor supremo ao Pai de bondade eterna e reconhece nele a tua divina origem. Depois vem o segundo mandamento. Precata-te. É ruim essas expressões assim, né? Muito formais, imperativas. Ela é antipática até. Porém, quer dizer o quê? Previna-se contra os enganos do antropomorfismo. Ou seja,
de fazer imagem humana da divindade, obviamente. Porque padronizar os atributos divinos absolutos pelos acanhados atributos humanos é cair em perigosas armadilhas da vaidade e do orgulho. Quando nós, então, tornamos Deus a nossa imagem e semelhança, é fácil a gente achar que Deus é fumante, é mentiroso, joga, pega umas biritas do fim de semana. É fácil a gente levar nossos defeitos à divindade. Por isso que o segundo mandamento diz exatamente isso: não fazer imagem de nada do que está no céu, embaixo da terra, não criar imagem de Deus, justamente para que nossos princípios tão ainda acanhados não venham a contaminar a grandeza da divindade. Põe de novo aí o nosso segundo mandamento. Previna-se contra os enganos desse antropomorfismo, de você fazer imagem humana de Deus. Porque se você padronizar, se você tornar os atributos divinos, que são absolutos, semelhantes aos atributos humanos, que são tão limitados, você corre o risco de cair em perigosas armadilhas da vaidade e de orgulho, achando que você e Deus são assim, ó, para e passo, tão juntinho. Que Deus até é menos que você. Não vulgarize Deus, é o que estamos resumindo nesse segundo mandamento. Aí vem na sequência: abstente ou evite de envolver o julgamento divino na estreiteza, na limitação dos teus julgamentos. Não é você que deve julgar, e Deus não julga através dos teus olhos. Então, tenha cuidado. Você está mais cego do que pensa ao fazer avaliações, dizendo o que é que Deus tem que fazer segundo o teu critério. Evite envolver o julgamento divino na estreiteza de teus julgamentos. Continua então no mandamento seguinte: recorda o impositivo, recorda a necessidade da meditação em teu favor e em benefício daqueles que te atendem na esfera de trabalho, para que possas assimilar com segurança os valores da experiência. Tudo isto está vinculado aos princípios dos 10 mandamentos. Continuando, lembra-te de que a dívida para com teus pais terrestres é sempre impagável por sua natureza sublime. Honra teu pai e tua mãe, é o mandamento. Na sequência, responsabilizar-te-ás pelas vidas que deliberadamente extinguires. Não matar, quer dizer, você se torna responsável se você matar alguém, pela vontade de matar. Você se responsabilizará, será sua responsabilidade, se você mata alguém deliberadamente. Continua o mandamento: foge de obscurecer ou conturbar o sentimento alheio, porque o cálculo delituoso emite ondas de força desorientada que voltarão sobre você mesmo. Ele se relaciona justamente a você não maldizer, não agir de forma a mentir, que é justamente obscurecer ou conturbar o sentimento alheio, porque você estará enviando ondas de força que vão voltar-se contra você mesmo. O falador, o fofoqueiro, o caluniador, ele está cavando a sua cova e revestindo-a de espinhos. Ele vai cair lá dentro. Evite a apropriação indevida, para que você não agrave as próprias dívidas. Não furtar. Não pegue dos outros o que não te pertence, porque você vai ter mais dívidas. Você vai sofrer mais. Continua o mandamento, ou os mandamentos continuam: desterra, expulse de teus lábios toda palavra dolosa, toda calúnia, a fim de que se não transforme um dia em tropeço para os teus pés. Isso está muito claro.
Você deve evitar todo o mal falado, feito, porque palavra caluniosa, palavra dolosa se transforma em tropeço para você mesmo. Acautele-se contra a inveja e o despeito, a inconformação e o ciúme, aprendendo a conquistar alegria e tranquilidade ao preço do esforço próprio, porque os teus pensamentos te precedem os passos, plasmando-te hoje o caminho de amanhã. Não cobice a mulher, não cobice a casa, não cobice a empregada, o servo, o boi, o jumento, o asno, a vaca. Não queira para você o que não é teu. Porque tudo aquilo que você pensa, inveja, despeito, inconformação e ciúme, isso tudo é pensamento, é sentimento que você fica remoendo no seu cérebro. Eles vão ser para você os que antecedem os seus passos. Eles vão produzir no seu caminho buracos, valas, espinheirais, e você vai ter que passar por eles. Por quê? Porque os teus pensamentos te precedem os passos, plasmando-se, modelando-te hoje o caminho de amanhã. Hoje você está projetando o que vai ser o seu amanhã. Então você vê que nesta sequência, André Luiz realça os princípios morais espirituais que estão contidos nos mandamentos que Moisés recebe lá no alto do monte. E agora, depois que nós pensamos sobre isso, e você vai ver que essas revelações de André Luiz são sempre no caráter de melhorar o espírito encarnado segundo as leis espirituais e não segundo apenas os costumes de pegar o que é do outro, de não matar o corpo físico, mas com as consequências disso. E é por isso que se deve evitar, não é? Agora nós vamos ao Jesus, que todos conhecemos. André Luiz tem um subtítulo na sequência: Jesus e a religião. Acompanhe comigo aí na tela o resumo que fizemos. Jesus e a religião. Preparada a mente popular por Moisés, após séculos de amadurecimento, surge Jesus como o implantador do sistema educativo mais elevado e inimaginável. Não era até então concebível um sistema tão avançado. Rompe com as tradições materialistas e hierarquias mentirosas, tanto quanto se afasta do poder humano. André Luiz faz um resumo das ações do mestre e dos princípios morais que semeou no coração e na mente dos homens. Agora você vai acompanhar comigo o texto de André Luiz falando sobre Jesus. Acompanhe aí. Com Jesus, diz André, com Jesus, no entanto, a religião, como um sistema educativo, alcança uma elevação inimaginável. Nos templos de pedra, ou melhor, desculpa, nem templos de pedra, nem rituais, nem hierarquias efêmeras ou passageiras, nem avanço ao poder humano. O mestre desaferrolha, ele abre, tira o ferrolho das arcas do conhecimento enobrecido e distribui os seus tesouros. Dirige-se aos homens simples de coração, curvados para a gleba do sofrimento, e ergue-lhes a cabeça trêmula para o céu. Aproxima-se Jesus de quantos desconhecem a sublimidade dos próprios destinos e assopra-lhes a verdade, modelada em amor, para que o sol da esperança lhes renasça no ser. Abraça os deserdados e lhes fala da providência infinita. Reúne em torno de sua glória, que a humildade escondia, os velhos e os doentes, os cansados e os tristes, os pobres e os oprimidos, as mães sofredoras e as crianças abandonadas. Ele lhes entrega as bem-aventuranças celestes.
Ensina que a felicidade não pode nascer das posses passageiras, que se transferem de mão em mão, e sim da caridade e do entendimento, da modéstia e do trabalho, da tolerância e do perdão. Afirma-lhes Jesus que a casa de Deus está constituída por muitas moradas, nos mundos que enxameiam, que se multiplicam no firmamento, e que o homem deve nascer de novo para progredir na direção da sabedoria divina. Jesus proclama que a morte não existe e que a criação é beleza e segurança, alegria e vitória em plena imortalidade. Veja só, não há morte. A criação é beleza e segurança, alegria e vitória, mesmo naquilo que as pessoas pensam que a morte acontece e mata. Não. A imortalidade plena garante acesso a todas estas coisas que a criação é rica em bênçãos. Beleza, segurança, alegria, vitória. Pelas revelações com que vence a superstição e o crime, a violência e a perversidade, Jesus paga na cruz o imposto de extremo sacrifício aos preconceitos humanos, que não lhe perdoam a soberana grandeza. Porém, reaparecendo redivivo, ressurgido, para a mesma humanidade que o escarnecera, que o ridicularizara e que crucificara o seu corpo, desvenda-lhe, tira-lhe a venda, em novo cântico de humildade, demonstrando a excelsitude da vida eterna. Aí estão os conceitos que André Luiz nos apresenta, oriundos do próprio Cristo. Muito bonito tudo isso. Muito profundo para a nossa própria melhora, nosso próprio crescimento. Agora nós vamos dar continuidade no subtítulo A Revivescência do Cristianismo. É o resumo que você vai me acompanhar agora na leitura. Vamos lá. Após a primeira revelação em Moisés e a segunda revelação em Jesus, André Luiz explica a necessidade da volta à simplicidade primitiva dos ensinamentos morais do Cristo. Ensinos esses que, com o passar dos séculos, iriam ser esquecidos ou adulterados, como o próprio Jesus já houvera dito aos seus discípulos. Ressurge então, na terceira revelação, o Consolador prometido, o Espírito de verdade, na forma do Espiritismo, para recordar o que for esquecido, corrigir o que foi adulterado e ensinar aquilo que o Senhor não pôde fazê-lo em função da imaturidade dos espíritos de seu tempo, encaminhando a alma renovada para a libertação da sombra na direção das culminâncias da luz. Aí nós vamos encontrar esta importante comparação que André Luiz nos apresenta entre as três revelações. E nós vamos encontrar também isto no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. São as três revelações. A primeira é Moisés, a segunda é Jesus e a terceira é a doutrina espírita. Vamos agora acompanhar aquilo que o Espírito André Luiz está escrevendo neste final de capítulo 20. Revivescência do cristianismo. Acompanhe comigo os slides referentes ao texto original. Erige-se, levanta-se, desde então, o Evangelho em um código de harmonia, inspirando o devotamento ao bem de todos até o sacrifício voluntário, a fraternidade viva, o serviço incansável aos semelhantes e o perdão sem limites. Iniciam-se em todo o orbe imensas alterações. A crueldade metódica cede lugar à compaixão. Os troféus sanguinolentos da guerra abandonam os santuários.
A escravidão de homens livres é sacudida nos fundamentos, para que se anule de vez. Levanta-se a mulher da condição de animal para a sua dignidade humana. A filosofia e a ciência admitem a caridade no governo dos povos. O ideal da solidariedade pura começa a brilhar sobre a fronte do mundo. Moisés instalara o princípio da justiça, coordenando a vida e influenciando-a de fora para dentro. Jesus inaugurou na terra o princípio do amor a exteriorizar-se do coração de dentro para fora, traçando-lhe a rota para Deus. E eis que o cristianismo grandioso e simples ressurge agora no Espiritismo, induzindo-nos à sublimação da vida íntima, para que nossa alma se liberte da sombra que a torna densa, encaminhando-se, renovada, para as culminâncias da luz. Toda esta é a explicação dos destinos humanos traçados desde a origem da mônada espiritual, lá no comecinho deste livro, até o encaminhamento do homem, primeiro pela visão da justiça mosaica, depois da ação amorosa do Cristo e, por fim, da razão iluminada para levar o homem às culminâncias da elevação luminosa de onde ele veio. Todo um processo de retorno. Lá, soprada a mônada e evoluída ao longo dos milênios com a ajuda de tantos, volta o espírito a aproximar-se da fonte, da sua origem, agora com a capacidade de entendê-la. E com isto, passa também a ser um agente positivo. Com isso, nós estamos chegando ao final da primeira parte deste livro, que foi uma parte bastante trabalhosa para o nosso raciocínio, muitas vezes acostumados a comer mingau, não é? As obras de André Luiz até aqui eram histórias, tinham personagens, você podia ler como um romance. Nós explicamos isso lá no começo de alguns dos livros de André Luiz, que André Luiz apresenta esses três aspectos na sua compreensão. Pode ser lido como um romance, pode ser lido como uma história que é instrutiva, com as leis espirituais, mas pode ser analisada no profundo, o que está escondido por baixo da letra. São os três níveis que também existiam na linguagem egípcia: o demótico, o hierático e o hieróglifo. Agora, nós estamos neste livro já um pouco distantes daquela papinha para a gente banguela, poder comer sem mastigar, que era facinho, era uma coisa assim. Agora nós estamos comendo já uma comida densa. Nós precisamos morder, é um contrafilé, aquela coisa assim, que tem que mastigar bastante. E geralmente a gente não gosta desse mastigar bastante, porque dá trabalho. A gente prefere o filezinho mignon, o lombinho, ou mesmo o purê de batata, que desce gostoso. Mas é isso que nos faz evoluir, que é o esforço. Nossa mente tem que trabalhar, nossa cultura cresce à medida em que nós vamos nos deixando tocar por essas belezas e vamos descobrindo todo um mecanismo que governa a evolução da vida. Isso não acontece por acaso, isso não é uma força da gravidade que derruba o abacate do alto da árvore. Não, isso tem toda uma causa, toda uma construção, todo um projeto espiritual que vem sendo desenvolvido milenarmente. Você é a consequência de um espírito que está há milhões de anos em evolução. Não trate o seu corpo como se você tratasse a casca da banana que se arranca e joga no lixo. Perceba que você tem tarefas a cumprir. Você é um agente enviado pela divindade, agora com o raciocínio completo, com a capacidade de você entender as leis do universo. E do mesmo modo que conta-nos André Luiz neste capítulo 20, foram trazidos espíritos endividados de outro mundo para ajudar a evoluir este mundo. Imagine que você é alguém que sabe ler e escrever
e que o destino colocou numa comunidade de analfabetos paupérrimos. Você não tem como fazê-los deixar de ser paupérrimos, você não tem dinheiro sobrando, mas você pode ensiná-los a ler e escrever. Com todos os defeitos que você tem, você está numa situação de dificuldade, mas você está agora com uma riqueza que eles não possuem. E você pode ajudá-los a ter. Porque dividir o que você sabe é um milagre que o ser humano pode fazer. Se eu pegar este livro aqui e achar um amigo que goste de ler e falar assim, olha, esse livro é maravilhoso, eu vou te dar metade dele. Eu rasgo o livro, dou metade para ele e fico com metade. Ou seja, eu fico apenas com uma parte e meu amigo fica com a outra. Eu não tenho como criar um outro livro e ficar com o mesmo para mim e ele o mesmo para ele. Agora, se eu ensinar tudo o que eu sei para o meu amigo, tudo, eu continuo sabendo tudo o que eu sei e o meu amigo passa a saber o que ele não sabia. São dois com o mesmo nível de conhecimento agora. E você multiplicou sem perder. Esse é o objetivo da vida. A pergunta 573 do Livro dos Espíritos nos ensina qual é a missão do homem reencarnado na Terra. Procure lá. Instruir os homens, ajudar o seu progresso, melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Instruir os homens, por quê? Porque do mesmo modo que aqueles que vieram exilados de um orbe que está na estrela do cocheiro, a estrela Capela, vieram para cá porque não prestavam lá, eram espíritos atrasados vibratoriamente, mas tinham conhecimento, por isso ele chama lá no programa anterior, eram espíritos ilustrados. Não eram iluminados, eram ilustrados, eles tinham capacidades já desenvolvidas. Eles lá não serviam, mas serviam aqui. E aqui eles vieram resgatar os seus equívocos por terem perdido essa capacidade de permanecer lá, então eles têm que, puxa vida, eu morava numa casa tão boa, agora estou morando numa tapera. E ao mesmo tempo eles ensinam os que moram na tapera a começarem a cultivar a terra, a começarem a encanar a água, a cozinhar as coisas de uma forma melhor, porque eles trazem a ilustração, a cultura que eles já haviam adquirido. Então são duas forças que se unem numa simbiose de resgate para uns e de formação, de modelagem para outros. E estas são coisas bonitas no universo. Portanto, cada um de nós também deve se lembrar que, por pior que você acha que você é, por mais despreparado que você seja, você sabe alguma coisa que alguém não sabe. Você tem algum recurso que outra pessoa não possui. Multiplique isto. Você estará evoluindo na carne, na mente, no sentimento e na alma. Porque todos nós temos o dever de continuarmos a modelar para melhor o nosso perispírito, nossa vibração. Recordamos do livro Voltei, do irmão Jacó, que nós também já lemos no nosso programa Alegria de Viver, na Rádio Boa Nova, eu e minha esposa Solange. O irmão Jacó era espírita, trabalhava na Federação Espírita Brasileira, era um dos diretores da Federação Espírita Brasileira. E quando ele escreve o livro Voltei, ele se depara com uma situação surpreendente para ele. Ao desencarnar, ele está do outro lado da vida, só que ele não tem luz própria. Ele não vibra luminosamente. Os outros que estão à volta dele, os seus amigos, todos eles estão iluminados, têm uma atmosfera luminosa, e ele se envergonha de ter sido espírita, de ter sido membro da Federação Espírita Brasileira, diretor de economia, de contabilidade, de finanças da direção da federação, e ele está lá apagado. Isso era um demérito para ele. Ele considerava isso uma demonstração do seu despreparo, mesmo tendo sido espírita. E ele conta-nos toda a sua epopeia para recuperar a capacidade de emissão luminosa, porque o seu perispírito estava entulhado de coisas ao longo da vida física que ele não desenvolveu, mas que agora na cartilha da iluminação que ele nos apresenta, ele poderá fazer, vivenciando as coisas. Então, lembre-se disto. A nossa mudança não depende de frequentarmos igrejas ou casas espíritas. Depende de nós nos iluminarmos de dentro para fora. Todas estas agremiações religiosas nos fornecem um material positivo.
quando elas estão voltadas para a verdade divina, não para ganhar dinheiro ou fazer negócio. Mas todos os honestos em Deus produzem boas coisas para o nosso conhecimento. Mas é como quando você vai ao supermercado. Todos os supermercados têm variedades. Tem alguns supermercados menorzinhos, tem os supermercados grandes. Você vai lá e compra as coisas que você quer. Você traz para casa. Agora, se aquilo vai se transformar em comida ou vai estragar na geladeira, a escolha é nossa. Se nós não vamos fazer nada com a farinha, ela vai apodrecer, vai embolorar. Se nós não usarmos os ovos, a manteiga, a farinha, nós não faremos bolo. Tudo vai se perder. Nós estaremos escolhendo fritar o ovo ou colocá-lo num pão. Isso nós decidiremos. É mais simples fritar o ovo. Mata a fome imediata. Mas você já sentiu o cheiro gostoso de um pão que acabou de ser assado? Puxa, a vizinhança toda sente o cheiro. É uma coisa mais elaborada, exige mais esforço, mas você produz uma satisfação muito maior. Então, para isso que nós estamos na Terra. Para pegar as coisas que a Terra nos oferece e modelá-las segundo nossa vontade. E evoluir assim, para chegarmos do outro lado, não como pessoas que alisaram bancos de igreja ou entregaram um papelzinho na porta do centro espírita, mas como seres que acenderam sua própria luz, pela bondade com que eles viveram. Então, pense nisso. A evolução precisa ser nos dois mundos, tanto no mundo material dos negócios, como muitos apenas pensam que deve ser, como, sobretudo, na nossa transformação como espíritos, porque o negócio vai falir. Quando o corpo morrer, você não terá mais responsabilidades financeiras, mas você poderá carregar a culpa de ter abusado do seu posicionamento empresarial, ou poderá sentir a alegria de ter tornado útil aquele dinheiro e promovido outras pessoas, como você fez o pão ou deixou estragar a farinha. Pense nisso. Nós agradecemos muito a sua participação até aqui. Recomendamos que você possa pegar os capítulos anteriores e que nós possamos nos preparar, porque agora, na segunda parte, nós teremos assuntos variados. E estaremos andando um pouco mais depressa. Por quê? Porque não são muito grandes, às vezes, os capítulos. São pequenos, às vezes, em programa dá para a gente fazer 2 ou 3 capítulos do livro. Então, a gente vai andar mais depressa. E isso não significa, porém, que será mal feito ou que não terá coisas boas para nos ensinar, tá bom? Obrigado pela sua audiência. Passe para os seus amigos. Compartilhe os nossos links dos livros anteriores. Já são 9 livros completos da obra de André Luiz, desde o livro Nosso Lar até o Ação e Reação, que foi antes desse, que já está pronto, já estão prontos todos. Faça isso chegar até mais pessoas. E eu espero você para a gente dar continuidade a essa segunda parte do livro Evolução em Dois Mundos. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, e nós nos vemos no próximo O Espírito da Letra. Até lá e muita paz.